nós não devemos e não podemos, de modo algum, desvincular da figura do seu Adelino, como nós o chamávamos, Adelino Ferreira Borba, né? Aquela criatura que, junto com outros companheiros, fundou a nossa casa. E quando ele funda Simão Pedro, ele não funda só uma estrutura material. Seria, eu não diria fácil, mas não seria tão complicado, não é? Porque fundar uma estrutura material qualquer um faria. Mas ele funda, junto com a estrutura física da casa, todo um conceito de caridade, que o Láudio falou bem aqui, não é? Mas a caridade não só aquela caridade material, mas a caridade moral, né? Que faz parte do consolo que a doutrina espírita transmite àqueles que procuram a nossa casa. Então, a análise que nós fazemos hoje do Evangelho, ele vai se fundamentar nessas duas figuras. Allan Kardec como codificador, não é? E vamos lembrar um pouquinho da atividade aqui na nossa casa, da figura do seu Adelino, que foi o grande incentivador, não é, de todos nós. Para mim, particularmente, conhecer a doutrina espírita nesta casa. Então nós vamos por aí. A qualquer momento que a Adriana queira interromper para passar o vídeo, pode ficar à vontade. Leon Denis, o admirável pensador espírita, num momento muito significativo da humanidade, início do século XX, um momento de grandes desafios, ele vai dizer algo que chama a atenção. Vai dizer ele: o Espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas do pensamento e da ciência. Então vai dizer que a doutrina espírita é uma síntese da ciência e do pensamento. Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, lá em Prolegômenos, ele dirá: a mensagem espírita abre uma nova era para a regeneração da humanidade. E o codificador não fala só da regeneração do espírita, da regeneração do religioso, não, da regeneração da humanidade. Por que isso? Porque veio nos trazer a doutrina, que somos para todos nós, que somos espíritas, mas além desses veio trazer uma moral, que não é uma moral nova, mas é a moral do Cristo, fundamentada no seu Evangelho, para qualquer uma pessoa que queira efetivamente ir à frente, avançar, né? Buscar a autoiluminação. Mais tarde, Allan Kardec vai dizer em um Livro dos Médiuns, no capítulo 27, o objetivo do Espiritismo é o melhoramento moral da humanidade, né? E esse melhoramento moral da humanidade vai se dar, dirá ele mais adiante, através de dois fatores. Um é o esclarecimento da criatura humana. Nós temos que ser esclarecidos sobre quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos, já que nós sabemos que o túmulo não é o fim. A vida prossegue, mais adiante nós estaremos juntos com os nossos queridos, não tenhamos dúvida disso, né? Então, junto com o esclarecimento vem a consolação, que é importantíssimo. Temos que ser consolados. No capítulo 1 de A Gênese, Allan Kardec afirma que a origem do Espiritismo é divina. A sua iniciativa pertence aos Espíritos, mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. E Allan Kardec vai se destacar como codificador dessa doutrina. E para que essa doutrina possa efetivamente, como diz Leon Denis, reunir e afundir numa síntese grandiosa todas as formas de ciência e pensamento, ela tinha que ser apresentada como uma ciência no primeiro momento, depois como uma filosofia e por último como uma religião. A ciência é interessante, o próprio Allan Kardec coloca no aspecto científico, lá na Gênese, no capítulo 1, dirá ele que ele, chamando a doutrina espírita de ciência, no primeiro momento, vai dizer que utilizou nessa nova ciência palavras do codificador.
o método científico da época. Qual era o método científico? Era o método de observar, de fazer perguntas, de tirar conclusões. Esse é o método. E como é que ele utilizou isso? Através do fenômeno mediúnico. E olha que interessante, século XIX, que era o auge do materialismo, era o positivismo à época. E o que dizia esse positivismo? Para mim acreditar em alguma coisa, eu tenho que ver, eu tenho que medir, eu tenho que tocar. E então Kardec pega o fenômeno mediúnico e começa a estudar, e aí vai colocar como sendo ciência, porque tudo aquilo que dizia a respeito a espírito, a religião, a Deus, era algo subjetivo à época, estava lá distante. Era como um edifício, onde no primeiro andar estava a ciência materialista da época, e no segundo andar distante, esses aspectos metafísicos, né, da religião, do Espírito, de Deus. E Kardec, então, com todas essas condições prévias que ele tinha, ele veio e começou a analisar os aspectos, né, da mediunidade, tirando conclusões científicas a partir daí. Mas esse aspecto científico não ficou tão somente nele. Ao tirar conclusões científicas, ele começou a perceber que tinha criaturas humanas ali vivenciando esses aspectos científicos. A única diferença entre os encarnados e os desencarnados é este fato: eles continuam sendo humanos desencarnados. E a partir daí, ele começou a verificar de onde vinham essas criaturas, por que sofriam, o que faziam aqui na Terra e para onde iriam, qual o sentido da vida. Aí já deixou de ser ciência e começou a ser filosofia, né? Mas ele vai mais adiante. Desses aspectos filosóficos, ele começou a perceber que a criatura muitas vezes se apresentava em felicidade, a criatura desencarnada, o espírito, ou em infelicidade. E aí ele começou a tirar conclusões ético-morais. Essas conclusões éticas morais vão dar condições para que se torne a religião, aquela religação da criatura com Deus. Não a religião formal da época, porque em nenhum momento Allan Kardec chamou doutrina espírita de religião, porque ela era diferente da religião formal. Não tem sacerdote em doutrina espírita, não tem dogmas, enfim, é uma religião destituída desses fatores, mas é uma religião no sentido de nos religar ao mais alto. E aí é importante que no ano de 2004, quando se comemorava o bicentenário de nascimento de Allan Kardec, a livraria Espírita Alvorada, lá da Bahia, a mesma livraria que edita os livros de Edivaldo Pereira Franco, lançou um livro chamado Allan Kardec e o Centro Espírita. O autor é Adilton Pugliese. Pugliese esteve durante 5 anos na França pesquisando sobre a vida de Allan Kardec. E quando ele chega ao Brasil, ele vai publicar então este livro, não é? Editando Allan Kardec e o Centro Espírita. E ali esse nosso irmão vai referir que Kardec tinha 4 grandes objetivos no seu trabalho. O primeiro objetivo seria codificar a nossa querida doutrina espírita. E aí se mostra a figura do missionário, como nós vamos ver depois quando fazemos referência a essa casa, ou quando fizermos referência a essa casa. A figura do missionário, porque no ano de 1854, era janeiro, era inverno na Europa, aquele homem já bastante maduro para o século XIX, ele tinha 39 anos, iria fazer 40 aquele ano, mas para o século XIX já era uma pessoa muito madura, né? Já que a expectativa de vida era em torno de 36 anos. Ele então, caminhando nas ruas de Paris, se encontra com um conhecido seu, que vai falar pela primeira vez dos fenômenos que ocorriam com muita intensidade nos salões de Paris, de mesas mudando de lugar, cadeiras, né, indo daqui para lá.
ele não teve algum interesse naquele momento, mas passou um ano seguinte, ele encontra-se novamente com esse seu amigo chamado Fortier, e ele vai dizer que além dos objetos se moverem, eles também se comunicam. Daí, efetivamente, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde chamado Allan Kardec, terá o interesse de conhecer aqueles fenômenos. Ele, enfim, reconhece ali aqueles fenômenos e começa a trabalhar com um grupo reduzido de médiuns, né, buscando o conteúdo, a interação daqueles fenômenos. E em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, o primeiro da codificação, não é? Apresenta ao mundo esse novo livro de grande tratado filosófico. Este livro, não é, dividido em 4 partes. Cada uma das partes dará origem a um outro livro, formando 5 no total. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primeiras ou causas primárias, Allan Kardec irá desdobrar num livro chamado A Gênese, os Milagres e as Predições no ano de 1868. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos, dará ensejo que Kardec desdobre um outro livro, publicado em 1861, chamado Livro dos Médiuns. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, dará ensejo que Kardec publique em 1864 o nosso livro de cabeceira, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, dará ensejo que o codificador publique em 1865 o livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Há também a publicação póstumamente, por isso que chamado de obras póstumas, deste livro, né, publicado pelos companheiros de Kardec. E há um livrinho, chamamos livrinho, porque é um livreto que é muito pequeno, mas muito interessante, chamado O que é o Espiritismo, né, publicado em 1859. Aí então, Kardec parte para o segundo ponto que ele julga essencial no seu trabalho, que é a criação do primeiro centro espírita aqui na Terra, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso no ano de 1858. Porque até então não havia centro espírita. Ele forma o primeiro. As pessoas se reuniam nas suas casas, não é? E esse centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi o primeiro e muito diferente dos nossos centros espíritas da atualidade, porque culturalmente era diferente. Naquela época, a doutrina espírita era vista e o seu estudo era baseado nos fatos mediúnicos, na prática dos fenômenos mediúnicos. Então se reunia para estudar fenômeno, coisa que hoje a gente não faz. Hoje a gente se reúne para quê? Para estudar moral, né? Estudar moral nos seus conceitos mais profundos. Por quê? Porque é a grande necessidade que todos nós temos, né? Modificar-se moralmente. Então a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com o passar do tempo, acabou se tornando, no dizer do próprio Kardec, num local de intrigas, num local de dificuldades. Kardec vai dizer no livro Viagem Espírita, de 1862, que ele tinha inimigos dentro da própria casa espírita. E aí serve para nós fazermos as nossas considerações para ver qual tem sido a nossa relação com o outro dentro da nossa casa espírita. Porque nós estamos na nossa casa espírita, é a nossa casa. Como é que está a minha relação com o outro? Kardec então nos convida a fazer essa reflexão, não é? Sobre as nossas casas espíritas. O terceiro ponto importante dos objetivos de Allan Kardec era formar uma revista, não é? Que servisse de informativo aos espíritas. Por que a revista?
porque essa revista teria uma edição mensal, mensalmente ela seria lançada, e os livros normalmente levavam um tempo maior. Então, para manter o contato com os espíritas, dizendo das notícias do movimento, ele lançou, aí também em 1858, a Revista Espírita, ou Jornal de Estudos Psicológicos. É importante essa revista, porque ela vai servir de ensejo a que Allan Kardec se mostre no seu dia a dia. Então é uma revista muito interessante, e ela ficou em circulação até o desencarne de Kardec. Kardec desencarnou em 31 de março de 1869, e a edição de abril daquele ano foi lançada ainda, porque já estava pronta. E nessa revista nós vamos conhecer Kardec no seu dia a dia. Então mostra Kardec conversando com as pessoas sobre essa nova doutrina que se estabelecia. Mostra Kardec indo ao teatro, indo à ópera, e era comum ele ir ao teatro e à ópera e levar com ele, Kardec, aquele médium vidente. Quem é o médium vidente? É aquele que enxerga na espiritualidade, porque a revista espírita era a revista espírita ou jornal de estudos psicológicos, ou seja, Kardec queria conhecer a psicologia da criatura humana, sendo ela criatura humana encarnada, seja ela criatura humana desencarnada. E é interessante que em várias das passagens da revista espírita, Kardec está junto com esse companheiro, né, médium vidente, e esse médium, quando eles estavam vendo lá no teatro, por exemplo, diziam quais os espíritos que estavam ali, o que estava ocorrendo na dimensão espiritual. Também na revista espírita, é interessante nós observarmos que ela serviu como laboratório dos livros. Então é comum a gente pegar um dos livros, por exemplo, a Gênese, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente ler lá, né? E de repente a gente pensa assim, mas para eu já li isso aqui em algum lugar. Provavelmente nós tenhamos lido lá na revista espírita, porque primeiro passava por ali, em muitos momentos, para depois ir para os livros. Então é muito interessante. E o quarto e o último grande objetivo do codificador era fazer viagens. Não viagens de lazer ou viagens para que ele demonstrasse a sua intelectualidade, não. Era viagens para ver como estava indo o movimento espírita. E essas viagens foram para todo o interior da França e fora da França. Então Kardec fazia essas viagens para conhecer como estava indo o desenvolvimento, não é, da doutrina espírita. E essas viagens iniciaram no ano de 1860 e o ano mais importante delas foi no ano de 1862, quando Allan Kardec visitou 20 cidades no interior da França. E foi tão significativa este ano de 1862 que deu ensejo que se criasse aqui no Brasil o livro, né, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. Então ali ele vai demonstrar a importância de nós sairmos de nós próprios e conhecer o outro. Ou seja, nós não estamos tão só vinculados à nossa casa espírita, mas também visitar a casa espírita do outro, ou o outro vir conhecer a nossa casa espírita, para que ocorra essas trocas de experiência entre as criaturas. E por que é importante isso? Porque no momento que alguém vem na nossa casa, por exemplo, ele vai ver como é que nós fazemos os nossos trabalhos, ele vai observar como é que os murais são colocados, como é que é a nossa palestra, da mesma forma que nós vamos observando a deles. Então é importante que nós possamos perceber essa realidade da importância da troca. Então Kardec, o grande instrumento da espiritualidade para efetivamente desempenhar a tarefa de codificação da nossa querida doutrina espírita, que amanhã, não é, estará fazendo 164 anos. Nosso grande agradecimento a Kardec, não é, por oportunizar aqui a vinda à Terra dessa doutrina tão maravilhosa. Agora a gente sai lá da França, né, sai da Europa, vem para o Brasil, nosso querido país,
viemos para o extremo sul do Brasil. Joana de Ângeles, espírito, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, ela oportunamente vai nos dar uma observação bastante interessante sobre o desenvolvimento da doutrina espírita no nosso país. Hoje, nós temos 15 mil centros espíritas no Brasil, aproximadamente esse número, 15 mil, né? E vai dizer Joana de Ângeles que durante toda a segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX, na espiritualidade, centenas e centenas de espíritos se prepararam para vir desempenhar tarefa dentro da doutrina espírita aqui no país. Centenas e centenas, diz ela. Ficaram décadas na espiritualidade se preparando para vir para cá, né? E ela vai dizer algo bastante interessante além disso. Diz ela que vai ter basicamente dois tipos de espírito que vão desenvolver a sua missão aqui na doutrina espírita. Dois tipos diferentes, vai dizer ela. Um desses tipos é aquele que vem em tarefa basicamente intelectual. Aquele que se prepara lá nas escolas formais do mundo, angaria os recursos de ordem intelectual, de ordem escolar, e através dele vem desempenhar a sua tarefa. Nós temos exemplos, né, de criaturas desse tipo, que vêm através dos livros nos mostrar a sua grande missão. Mas vai dizer, ela tem um segundo tipo de missionário. Este segundo tipo é bem diferente do primeiro, porque esse vem demonstrar a sua missão através do trabalho, através do suor, através da atividade incansável no bem. E aí nós temos um exemplo muito próximo, nosso querido irmão Adelino Ferreira Borba, que foi um exemplo para todos nós dessa dedicação, do trabalho do suor, um homem que tinha uma formação escolar não tão elevada, mas que efetivamente tinha em si uma capacidade de trabalho invejável. Este homem, então, nos legou, não é, essa Casa Espírita, Sociedade Espírita Simão Pedro, que amanhã faz 64 anos. E é interessante nós vermos aqui a época em que seu Adelino iniciou seu trabalho, as condições da sociedade eram diferentes. Tanto é assim que aqui onde nós estamos, à época, era um distrito de Viamão. No ano de 1952, a Prefeitura Municipal de Viamão formou o distrito do Passo do Feijó. Quando foi formado esse distrito, no ano de 1952, a população daqui do distrito era de 18 mil pessoas. 5 anos depois, né, 1957, é formada, então, né, fundada a Sociedade Espírita Simão Pedro, né, pelo nosso querido Adelino Ferreira Borba. Claro que ele não fez isso sozinho, tinha um grupo de pessoas de boa vontade junto dele, mas tem que ter alguém com muita fé à frente para que possa efetivamente acontecer, não é, esses empreendimentos dessa dimensão que nós estamos vendo. Tem que ter alguém com determinação, com fé, com perseverança, não é, para que ocorra esse tipo de empreendimento. Então, o seu Adelino, a partir da formação, eu acho que, eu não sei se a gente vai chegar a ver o vídeo, vamos tentar ver, não é? Vai mostrar ali a casinha onde iniciou a Simão Pedro, uma casinha pequena, né? E ali o seu Adelino começou preocupado com as crianças, os seus próprios filhos e os filhos dos vizinhos, né? Iniciou esse trabalho, né, com as crianças. Logo após, né, foi para baixo da sua casa. Ali ele tirou um número grande de aterro e fez ali uma casa maior, uma casa espírita ali, para depois formar no outro lado da rua, anos depois, né, a casa que nós conhecemos, e por último esta e aquela outra que fica mais ali adiante. Então nós vemos que o trabalho do seu Adelino foi esse trabalho, não é? Muitos de nós conhecemos a doutrina espírita nesta casa
podem dizer, assim como eu digo, porque comigo foi bem assim que eu tive, né, que a gente estamos encarnados, o meu pai e a minha mãe que cuidou de mim, mas eu tive alguém que me orientou no aspecto, né, doutrinário, no aspecto de trabalho, no aspecto de interação com a doutrina espírita, que foi o seu Adelino, né? E a gente que conhecia ele sabia assim, se a gente convidasse ele para ir tomar um cafezinho na nossa casa, provavelmente ele não ia, porque ele tinha muito trabalho. Mas se a gente dissesse que lá adiante tinha alguém doente, ele era o primeiro a ir lá, né? Porque ele desempenhou a tarefa da caridade moral e da caridade material. Foi essa tarefa que esteve presente, caridade moral e caridade material. Então nós observamos assim, que a caridade material é aquela que norteou a nossa casa desde a sua fundação. Agora tem chamado até mais a atenção essa caridade. Por quê? Porque os desafios são maiores, como o Laude falou aqui inicialmente, a procura por alimentos tem sido extraordinários, né? Nós estamos passando por essa pandemia, as pessoas não têm condições de trabalhar, portanto não têm um alimento, e elas vêm aqui na nossa casa, porque o estômago não tem religião, o estômago tem fome, e quando tem fome, elas batem aqui na nossa casa, buscando esse alimento. Então, desde a sua fundação, e muito mais nos dias atuais, temos na caridade material, na alimentação, especialmente, aquele lenitivo para a criatura, para o nosso irmão que sofre e que bate aqui. Mas nós não podemos esquecer da caridade moral. A caridade moral, em termos de doutrina espírita, vai ser aquela caridade que vai estar fundamentada na oportunidade de consolação. Essa é a grande missão da doutrina espírita. Esclarecer num primeiro momento e depois consolar. Temos que fazer isso necessariamente. E essa casa, assim como outras casas espíritas, mas essa especialmente, tem um trabalho extraordinário nesse quesito caridade, tanto a caridade material quanto a caridade moral, né? E aí, claro, o senhor Adelino, com a sua visão mais alargada da vida, ao longo do tempo viu a necessidade que havia, viu a necessidade, né, das pessoas, já que estamos num ambiente, num município relativamente pobre, das pessoas procurarem emprego, das pessoas terem condições para tal. Então, criou a creche, por exemplo, onde as criancinhas ficavam muito bem aqui, como acabam ficando ainda, né, enquanto o papai e a mamãe podiam trabalhar. Mas já esqueceu da terceira idade, então aqueles idosos que requerem um cuidado maior são trazidos para cá e aqui recebem toda aquela atenção que necessitam. Mas também, a partir do trabalho dele, se abriu aqueles cursos profissionalizantes, onde as pessoas efetivamente podiam, não é, ter uma profissão e a partir daí receber um salário se manter, não é? Então nós vemos assim que é uma série de atividades que acaba, né, se envolvendo com toda a comunidade. Ou seja, dificilmente nós vamos encontrar alguém aqui no município que não conhece o trabalho da Simão Pedro, que não se beneficiou desse trabalho. E eu dou um exemplo, já que o tempo está encerrando, mas dou um exemplo que hoje eu lembrava, ocorreu há bastante tempo, mas hoje eu lembrava. Eu estava no meu ambiente de trabalho material, no posto de saúde onde eu trabalhava há uns 5 anos atrás. E quando eu vou atender um senhor idoso que estava ali, quando eu fui cumprimentá-lo, ele já falou antes: eu lhe conheço, diz ele. Ele dizendo para mim: o senhor é lá da Simão Pedro, eu vejo o senhor sentadinho lá em cima. Antes os médios ficavam sentados aqui. E eu perguntei para ele: mas então o senhor conhece a Simão Pedro? Ah, sim, conheço. E eu passei por uma situação que a Simão Pedro me foi de uma necessidade, me foi assim, de um atendimento extraordinário. E daí ele contou que a esposa tinha desencarnado há algum tempo, que ele estava desesperado, não é? Sentindo a falta da companheira, e que ele
estava querendo nem viver mais, quando alguém disse, mas quem sabe vai lá na Simão Pedro, que lá vai poder fazer um tratamento, vai poder ser esclarecido. Ele disse que veio à nossa casa, foi recebido um atendimento fraterno, começou a receber o esclarecimento e a consolação, e naquele dia que ele veio, interessante que no atendimento fraterno foi mostrado para ele, não é? Aqueles fatos que ocorrem com os encarnos, ou seja, a volta de nosso irmão ou irmã à espiritualidade. E é interessante que ele já saiu em melhores condições. Mas qual não foi a nossa surpresa que no trabalho último da casa, que é um trabalho de comunicação de espíritos que vem acompanhando normalmente os irmãos que vêm à casa, neste trabalho se comunica a esposa, que também é atendida e que também sai relativamente bem. E nós ficamos extremamente felizes porque contribuímos de alguma forma para que as coisas, não é, caminhassem de um modo mais adequado, tanto que aquele nosso irmão já estava relativamente feliz. Então assim é a nossa querida Simão Pedro, nosso querido irmão Adelino, que na sua prática, que no dia a dia, ele vivenciou aquilo que é voz corrente na nossa casa: trabalho, renúncia e amor, não é? É aquilo que nós procuramos aqui, uma continuação dos trabalhos, vivenciar, né? Trabalho, renúncia e amor. Foi então o nosso muito obrigado ao nosso irmão Adelino, os nossos primeiros, né, trabalhadores dessa casa, que contribuíram para que hoje nós pudéssemos estar num ambiente tão maravilhoso como esse. Muita paz a todos.